Olá, turma, tudo bem? Na nossa aula hoje de História, nós vamos estudar a República e o poder das oligarquias. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá? Para melhorar a nossa discussão. Então, vamos entender como é que se deu a ascensão, né, do poder da oligarquia, como é que se deu o fim do período, né, monárquico no Brasil. Então, no dia 3 de dezembro de 1870, né, foi publicado na cidade do Rio de Janeiro, onde o Rio era a nossa capital federal, um manifesto chamado Manifesto Republicano. Tá? É um documento que, na época, né, atacava, né, o poder moderador. O poder moderador é o poder, né? No Brasil existiam 4 tipos de poder: o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, né? Que era o poder do rei. Tá? E a centralização política na corte e defendia a instituição do regime republicano no Brasil. Então, esse manifesto foi feito por pessoas que eram contra o poder moderador do rei, que centralizava tudo na mão dele, tá? E queria o quê? O fim da monarquia é o quê? O sim para o regime republicano no Brasil. Lembrando que nessa época aí, vários países, né, da América Latina, vamos pegar o exemplo da América Latina, já tinha acabado com o regime monárquico. E o Brasil era um dos últimos ainda que insistia nesse sistema aí, tá? E já estava sendo instalada uma crise, né, é, num país, né, tanto política, econômica e social. Então, essas agravantes aí, né, impulsionaram o que? O fim da nossa monarquia. Então, vamos lá. Os primeiros industriais e a classe média urbana abraçaram a causa republicana, pois viam na república uma forma de governo moderna, que livraria o Brasil do modelo político autoritário adotado pela monarquia. Intelectuais e estudantes defendiam a mudança de regime para renovar as instituições, a vida cotidiana brasileira. Então, gente, a monarquia, para eles, é a solução de todos os problemas, tá? Principalmente, né, para a elite, ele fala ali, né, a classe média alta, né, e os industriais. Na época, não se podia implantar indústrias no Brasil. É uma lei que foi instaurada lá pela Maria I, né, que proibia a instalação de indústrias no Brasil. Então, não podia. Então, a gente comprava o quê? Produtos industrializados vindo de onde? Da Inglaterra, por preço caríssimo. E estava já surgindo no mundo aí a Revolução Industrial. E o Brasil era um celeiro muito grande de matéria-prima e mão de obra. E tinha dinheiro para o quê? Instaurar indústrias aqui. Mas o que embarreirava? Essa lei, tá? E o próprio governo. Então, com o fim da monarquia, né, e a instauração do regime, essas pessoas acreditavam nisso aí, que as coisas iriam mudar. As ideias republicanas foram rapidamente incorporadas pela elite cafeeira do Oeste Paulista, que não dependia do governo imperial para obter créditos, né? Porque nós éramos um país exportador de café, ao contrário dos cafeicultores tradicionais do Vale do Paraíba, aqui do Rio. Parte desses fazendeiros do Oeste Paulista fundou em 1873 o Partido Republicano. O partido defendia o quê? A instituição de um sistema federativo descentralizado com maior autonomia das províncias. Então, esse partido republicano surgiu nessa época aí do fim da monarquia para a instalação do quê? Da república. Né? Então ele queria cortar todos os laços, né, que a monarquia prendia o Brasil aí.
né, as ideias eram outras. Muitas das ideias vindo de onde? Da Europa, tá? A crise no governo. Então, o que estava acontecendo de crise no governo ali, tá? O Dom Pedro II passava uma grande crise em todos os âmbitos, política, econômica e social, tá? Ele tinha muito desgaste nas relações entre o Estado e a base do apoio. Então, ele já estava perdendo, tá? Todo o seu apoio que ele tinha quando ele subiu no poder. Ele não estava mais conseguindo governar, tá? Então, oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo. Né? Nessa época ainda, né, a mão de obra era totalmente escrava. Então, começou aquele processo, né, de promulgação de algumas leis. Então, a lei do ventre livre foi uma, né, de libertação das escravas, dos escravos, né, a partir daquela data, né, as crianças nascidas não poderiam ser escravas. Então foi o que? Um afrouxo, né? Assim, os proprietários de escravos não gostaram disso, nem os donos de fazendas, né, que dependiam desses trabalhadores aí. Conflitos entre o imperador e a Igreja Católica, a chamada questão religiosa. Essa questão religiosa era o seguinte: a Igreja Católica, né, era a religião no nosso país. Dom Pedro II era simpatizante da maçonaria. E o Dom Pedro era quem, né, começou a escolher aí quem eram os bispos, né, os bispos padres, tá? Do Império. E isso foi o que? Desagradando completamente a Igreja Católica, que ia de encontro a isso daí. Então, a Igreja Católica cortou, né, todo o apoio, toda a relação que tinha com Dom Pedro. Tá? E o medo de o quê? Da maçonaria ganhar um espaço muito grande no Brasil. Alguns militares não concordavam com Dom Pedro II, a questão militar. Também uma grande crise que instaurou, isso foi se degradando a partir da Guerra do Paraguai, porque Dom Pedro não cumpriu algumas promessas que foi feito com o exército. O exército queria também uma maior posição no seu governo, não estava conseguindo, né? A onda positivista, né, que é uma que estava sendo implantada nas escolas militares, né, na questão da ordem, progresso, né? O positivismo é uma ideia social aí, né, pelo Augusto Conte, que estava tomando os meios militares. Então, os militares eram um dos grandes apoiadores do que Dom Pedro II. Então, começou também a romper, né, com o Império, tá? E no dia 13 de maio de 1888, por causa dessas questões de leis, né, da escravidão, né, é o que? Assinada a Lei Áurea, que faz com que todos os escravos sejam libertos. Então, assim, foram várias crises, várias situações que foram desencadeando o quê? O fim da monarquia, tá? Então, vamos lá, vamos pegar agora realmente o fim da monarquia. A gente viu o quê? As causas, né? Então, no final dos anos de 1880, já idoso, né? Já muito doente, e o que? Enfraquecido politicamente, Dom Pedro II se afasta dos assuntos de governo, né? E a filha dele, a princesa Isabel, resolve o quê? Promulgar a Lei Áurea, tá? E assim levou o fim do Império a perder definitivamente o apoio das elites escravocatas, que passaram a apoiar o quê? O movimento republicano. Então foi, assim, a máxima a promulgação da Lei Áurea, tá? Fortalecido pelos novos aliados, os republicanos convenceram uma liderança importante no exército, o Marechal Deodoro da Fonseca, a aderir à causa da República.
liderados por ele. Então, no dia 15 de novembro de 1888, né, promulgado o quê? A nossa proclamação da República. Então, corta-se o quê? O laço definitivamente, a ruptura do fim da monarquia e instauração do quê? Da nossa República, tá? Então, Deodoro da Fonseca comunica o quê? Ao Visconde do Rio Preto, que na época era o que o primeiro-ministro do Império, né, instituindo o quê? Um chamado governo provisório, tá? E ele mesmo, Deodoro da Fonseca, porque ele se torna-se o primeiro presidente da nossa República, tá? Então, como é que foi, né? A gente vai começar a falar agora. Como é que foi o início dessa história da nossa República, né? Ela é conhecida como a República da Espada. Por que é chamada de República da Espada? Porque os nossos dois primeiros presidentes foram que militares, foram generais, né? E a espada é um símbolo, né, dos militares, tá? Então, ó, a primeira fase da República Brasileira compreendeu dos anos de 1889 até 1894 e ficou conhecido como a República da Espada, pelo fato de dois governantes, né, no período eles serem o quê? Militares. Logo que foi instaurado, né, o governo provisório, lá por Deodoro da Fonseca, né, determinou que o quê? Que a família real ela fosse para a Europa, ela se exilar. Por quê? Com medo, tá, daqueles ainda que acreditavam que na monarquia fizesse pressão e eles voltassem. Então é melhor o que toda a família, tá? Embora eles confiscaram tudo, né? Os bens, confiscaram propriedade. Então a família teve que se exilar o mais rápido possível na Europa, tá? E o que, que ele fez também? Convocou eleições para a Assembleia Constituinte. Então vamos fazer uma nova Assembleia Constituinte. Para o quê? Para elaborar uma nova Constituição, porque aquela outra Constituição em vigor, né, existiu o que o poder moderador, né? Aquela outra Constituição dava vários poderes para quem? Dom Pedro II. Então vamos acabar com aquilo lá. Vamos fazer agora uma nova Constituição republicana. Tá? Vamos lá. Além disso, transformou as províncias em estados, tá? E tornou o Brasil que é uma república federativa. Então houve várias transformações aí quando Deodoro da Fonseca assumiu o quê? O governo provisório, tá? Durante o governo provisório, o advogado Rui Barbosa, que assumiu o cargo de primeiro-ministro, não, desculpa, ministro da Fazenda, adotou medidas para estimular a criação de indústrias. Então vamos começar a nossa parte industrial aí, tá? Existia uma elite, sim, que queria a indústria, tá? Autorizou o quê? A emissão de papel moeda por bancos particulares e concedeu empréstimo para abertura de empresas. Então vamos fazer a economia o quê? Girar. Essas resoluções acabaram levando o Brasil a uma grave crise econômica e financeira. Por quê? Muito daquelas empresas que foram abertas eram empresas que fantasmas, tá? Como não havia uma fiscalização, muitas dessas empresas eram apenas fachada, né? Destinadas unicamente à especulação sobre suas ações. Desvio de verba aí. Sem crescimento real na economia, as ações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro se desvalorizaram. A emissão de papel moeda gerou uma inflação muito alta em pouco tempo, tá? E o dinheiro emprestado pelo governo aos futuros empresários desapareceu. Rui Barbosa, não aguentando essa pressão toda, o que ele fez? Ele se demitiu do cargo. Essa política econômica, né, que foi implantada por Rui Barbosa, ficou conhecido como encilhamento. O que é o encilhamento aí, tá? É uma referência, tá? Que é o que? É um tumulto provocado antes das largadas das corridas de cavalo muito comuns na época, né? E hoje também existe as corridas de cavalo,
quando que há um encilho, né, que é o quê? É colocar os animais ali nas cocheiras para selar, então é aquela confusão, é aquele tumulto muito grande. Então por isso, porque encilhamento. Porque quando o Rui Barbosa, ele começa a colocar em prática, né, essas né, essas ordens econômicas aí, as pessoas, os empresários começaram a correr para pegar empréstimo, foi uma coisa muito grande, né? Porque ele fez uma promessa que o Brasil ia crescer. Então, os empresários compraram essa ideia. Então, foi aquele tumulto grande, pegar dinheiro emprestado, abrir empresas, aquela coisa. Mas que rapidamente se caiu por terra, tá? Então, por isso que é chamada de a política do encilhamento, tá? A Constituição de 1891, promessa do Teodoro da Fonseca, né? A nova Constituição do Brasil foi promulgada em fevereiro de 1891. Uma de suas principais determinações foi a criação dos três poderes independentes, que é o Judiciário, Executivo e Legislativo. Aboliu o moderador no nível federal e estadual. O texto determinava também o direito ao voto de todos os homens com mais de 21 anos de idade e alfabetizados. Vamos entender isso aí, vamos prestar atenção. Só homem com mais de 21 anos e alfabetizado. Então, boa parte da população não era alfabetizada. Então, ficava o quê? Uma parte muito pequena da população, tá? Independentemente de sua renda, porque antes, na outra Constituição, você tinha que ter uma renda para votar, agora não existia isso. Então, qualquer homem alfabetizado a maior de 21 anos poderia votar, tá? Executando-se os mendigos, soldados de baixa patente e membros de ordem religiosa. Então, gente, essa galera não poderia votar. Então, diminui muito mais o número de votos. Considerando que mulheres não eram permitidas às eleições, boa parte da população permaneceu sem direito a voto. Então, continuando a mesma, né? Além disso, a maioria dos homens pobres, entre os quais os ex-escravos, né, era analfabeta e, portanto, também ficava de fora do processo eleitoral. Né? Também permitiu que, nessa nova Constituição, a liberdade do culto religioso, tá? A criação do casamento civil, a certidão de nascimento e de óbito, que não existiam. Né? Quem fazia o registro dos casamentos civis de nascimento e de óbito eram as igrejas. Né? Então, muitos desses documentos se perdiam ao longo do tempo, né? Então agora foi feito, né, a certidão e cada um tinha esse documento e ficava para si. Então, esses governos da espada foram governos tranquilos? Lógico que não. Porque não agradou todo mundo, tá? Então foram chamados o quê? De governos conturbados, tá? A Assembleia Constituinte estabeleceu que ela mesma escolheria o quê? O primeiro presidente republicano. Porque nós estamos num governo provisório, tá? Isso daí. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vence o quê? O candidato dos cafeicultores paulistas, que era Prudente de Moraes. Então, vamos ter a primeira eleição aí, tá? Dois candidatos, o Deodoro da Fonseca, o Marechal, e o outro, que era Prudente de Moraes. Mas o vice-presidente eleito foi o Floriano, né? O Marechal Floriano Peixoto, que era aliado dos políticos dos cafeicultores. Olha só. Teodoro conduziu a presidência de maneira autoritária e fez várias intervenções nos estados, o que descontentou os republicanos. Os próprios republicanos colocaram ele no poder. Ele estava indo de encontro a essas ideias, porque se prometeu o quê? Uma república livre, e não estava acontecendo. Né? Ele fechou a Assembleia Constituinte, porque estava indo muito de encontro com algumas ideias dele. Tá? Foi um governo muito violento e autoritário.
Em novembro de 1891, deputados e senadores aprovaram medidas que restringiam o poder do presidente. Em reação, Deodoro fechou o Congresso, né? Gerando forte oposição dos políticos e da população em geral. Um grupo de militares exigiu que o Marechal renunciasse, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro caso não fizesse. Então, gente, olha só. Ele começou a fazer várias coisas que iam de contra as ideias republicanas, e contra também as promessas dele. Então, a própria, né, a própria o próprio grupo militar que apoiou ele estava totalmente descontente com as ações que ele estava fazendo. Então falou assim, ó, então se você não renunciar, nós vamos o quê? Invadir e bombardear a capital federal. Aí o bicho começou a pegar. Então, esse episódio, né, ele ficou conhecido como a primeira revolta armada. Tá? Vamos ver como é que aconteceu a segunda revolta armada. Então era o quê? Os militares se organizando para tirar o quê? O outro militar no poder, né? Que aí sim provocou o quê? A renúncia do presidente. Tá? Em seu lugar, assume o quê? O vice, né? O Floriano Peixoto, que é o outro militar também, né? No entanto, conforme a Constituição, era necessário que o presidente exercesse pelo menos a metade do seu mandato, 2 anos. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca não tinha ainda 2 anos de mandato. Então, segundo a Constituição, o que iria acontecer? Uma outra eleição, tá? Então, vamos lá. 2 anos, para que o vice pudesse sucedê-lo. Caso contrário, um novo candidato deveria ser eleito. Mas isso aconteceu? Como Deodoro havia ficado menos de um ano presidente, os opositores de Floriano exigiam que novas eleições. Novamente, um grupo de militares se uniu, dessa vez para tentar derrubar Floriano Peixoto, sob o comando dos almirantes Custódio de Melo e Saldanha Gama. Então começou que uma revolta civil e militar, tá? Então o que acontece? Em 1893, os insurgentes bombardearam a cidade do Rio de Janeiro. O outro foi uma tentativa, agora não. Houve realmente um bombardeio na capital federal, tomando alguns navios que estavam na Baía de Guanabara. Mas a rebelião chamada de Segunda Revolta Armada ela foi derrotada em 1894 pelo governo. Então, o que aconteceu? Essa revolta não deu muito certo, né? É a chamada Segunda Revolta Armada aí, para tirar o atual presidente, o Floriano Peixoto. Então, para a gente terminar, o que acontece? Muitos desses insurgentes militares, o que eles fazem? Eles fogem e vão para o sul do Brasil, tá? Ainda durante o governo de Floriano Peixoto, também há uma outra revolta, chamada Revolta Federalista, que aconteceu nos estados do sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná e na Santa Catarina. Então, o que acontece lá? Existia 2 partidos, né? O partido republicano rio-grandense, tá? Que eram chamados de pica-paus, e tinham também o quê? O Partido Federalista, né, que era conhecido como os Maragatos, que era a elite do Partido Liberal do Império. São 2 partidos com posicionamentos, né, de ideias completamente diferentes em relação ao quê? À Constituição e ao governo. Então não deu certo isso daí, né? Então houve uma grande revolta, né? Quem ganhou foi o Partido Republicano, né? E com 12 mil mortos nesse confronto aí, né? Então a gente pode ver nesse gráficozinho aí, né? O Partido Republicano era liderado por Júlio de Castilho, ele era apoiado pelo Floriano Peixoto, atual presidente, né? Ele defendia o presidencialismo e a centralização do poder, tá? E por um outro lado tinha o Partido Federalista, que era o líder Gaspar Silveira Martins,
apoiada por membros da marinha contrária a Floriano, que querer renunciasse, né? E ele defendia o quê? A implementação do parlamentarismo e a descentralização do poder. Então a gente vê aí, gente, que apoios diferentes, ideias completamente diferentes. Então não deu certo. Então no governo Floriano Peixoto aí, houve também, foi um governo completamente conturbado, né? Então, com essa revolta federativa aí, depois há o quê? Há um fim da revolta, ao fim do governo, né, a República da Espada. Então, isso aí é um assunto que para nossa próxima aula, quando a oligarquia o quê? Consegue subir ao poder, ok? Então, vamos terminar. Então, aguardo vocês aí na nossa segunda parte da aula. Até mais.